Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Pedro Filipe. Estamos aqui mais uma vez para mais um VFF1 Debrief, acompanhado do Alexandre Carneiro e do David Antunes. Nós hoje vamos começar após uma semana de ausência, que foi por razões técnicas não conseguimos gravar a semana passada. Vamos começar de uma maneira um bocadinho diferente e vamos começar antes de iniciarmos entrar no nosso tema, com um apelo a todos os que podem ajudar as famílias que foram afetadas pela depressão Kirsten na passada semana, que possam ajudar, que possam colaborar de alguma forma, que o façam de forma consequente, que tentem colaborar com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais e com a Força Aérea da Base Aérea de Montreal, que está neste momento também com algumas ações para tentar suprir algumas das dificuldades que as populações têm. Nós mandamos um forte abraço a todos aqueles que foram afetados. Se bem que hoje vamos falar de Fórmula 1, que não é uma coisa assim tão importante na vida, se pensarmos bem acerca disso, mas é para isso que estamos aqui hoje, e a todos a nossa solidariedade, e que tudo corra pelo melhor, que se recomponha quer casas, quer fábricas, que as pessoas possam voltar às suas vidas normais e que passe o melhor possível os dias que se seguem, apesar de algum intempério que por aí vem. Numa nota agora relativamente ao podcast, não se esqueçam de nos apoiar no Patreon, patreon.com/vff1. Podem escolher uma das hipóteses que têm de colaborar. Vai desde €1 por semana. Nós temos o Alexandre devia fazer esta venda, porque ele é muito bom a fazer estas coisas. Já sabem, toda ajuda é preciosa, mas ajuda-nos a manter as luzes acesas e o podcast a funcionar. Agradecer também à Bola TV, que mantém os nossos conteúdos semanalmente na sua antena, tentar chegar a mais pessoas, e este sim é um podcast de fãs para fãs e que, pronto, completamente independente. Por isso é que estamos aqui estes três tarolas, normalmente a dizer coisas sem nexo, mas continuam-nos a ouvir. O tema de hoje, o tema obviamente tinha que ser este, que são os testes da passada semana em Barcelona, que já vamos esmiuçar aqui um bocadinho mais à frente, mas que, na minha opinião, pouco revelaram. Mas pronto, há alguns assuntos que poderíamos abordar, não tanto a parte técnica, mas mais aquele broá que foi criado durante aqueles dias de treino. Eu vou perguntar primeiro ao David qual foi a opinião que ele teve, porque nos nossos grupos de chat ele foi uma pessoa bastante ativa, portanto já tem algumas conclusões tomadas, analisou bem isto, ele prepara muito bem os podcasts, como vocês sabem, tirou as suas notas, deve ter o seu caderninho cheio de notas para nos dizer hoje, e eu vou começar por ti, David. Bem-vindo. O que é que tu nos podes dizer inicialmente sobre os testes, de uma forma se calhar mais geral, e depois entrar numa área mais detalhada? Eu, para ser boa noite a todos, não tomei notas, vi algumas coisas, fui acompanhando, porque, tal como muitos de nós, desde dezembro, sem corridas e carros novos, uma pessoa teve aqui um bocado a ressacar, e então até as imagens a 50 metros de distância da pista, ou mais até, serviam para qualquer coisa. A impressão que eu tive foi, primeiro, acho que estes testes suscitaram mais interesse do que aquilo que provavelmente estavam à espera, de tal forma que a F1 TV acabou por fazer uns segmentos que, para nós, da nossa geração, nos fez recordar o Rotações, quando faziam entrevistas com os pilotos de teste, e pouco ou nada se via dos carros. Foi um bocado isso que aconteceu. Mas surpreendeu-me um pouco a fiabilidade dos carros. A Audi claramente pareceu uma equipa que teve mais dificuldade, também era expectável, tiveram que construir uma unidade motriz híbrida de raiz. Não que os outros não tenham tido que o fazer, porque há uma mudança no regulamento, mas já tinham um pouco daquela experiência de 2014. Eu acho que isso se notou no caso da Audi, essa dificuldade. A Cadillac também, não tanto pela parte da unidade motriz, que é da Ferrari, mas provavelmente é uma equipa nova, recrutamentos novos, ainda não estão todos colados uns com os outros, digamos assim, e então ainda tem algum trabalho pela frente. E depois, o que é que me surpreendeu mais, honestamente, foi aquele Aston Martin, que daquilo que deu para ver, o carro é lindíssimo.
e ficou um bocadinho aquela sensação de parece que o Newey ainda não perdeu o toque de Midas e conseguiu sacar um coelho da cartola. De qualquer forma, tenho pena de não ter podido ver mais destes testes, mas certamente que quando chegar ao fim do segundo teste no Bahrein, já vou estar farto de ver os carros. Até a Austrália e ouvir falar e em especulações e isso tudo. Agora, adorei, mas é um canal inglês estar a fazer rankings com base na informação que não tinham, porque estavam a não sei quantos, não estavam no circuito e era só com achismos. E essa parte, enfim, também faz parte aqui da Silly Season da Fórmula 1, mas foi bom ver estes carros. A impressão com que eu fiquei das imagens deu para ver, que me deixou um pouco preocupado, e foi isso que eu comentei, parecem um bocadinho lentos na curva. Foi mesmo... acho que os Fórmula 1 impressionavam sempre pela velocidade nas curvas. David, para achismos estamos aqui nós, não precisamos da Sky. Nem, pois é, é isso mesmo. Mas e isso é que me deixou um bocadinho... Assim, não é segredo nenhum, eu não gosto deste regulamento, não gosto destas unidades motrizes, mas foi a parte que me deixou um pouco desconfortável, mas também com imagens a 1 quilómetro, o que é que era, também é um bocado difícil ter a percepção da velocidade. Mas como achismos é para mim e para ti, vamos passar a palavra ao Alex, que é um tipo cheio de certezas e que com certeza tem um caderno inteiro de apontamentos sobre os testes, que ele também não viu, mas com certeza tem uma ideia muito mais bem formada do que a nossa. Alex, o que é que aqueles testes, aquilo, a montanha pariu um rato, o que é que te apraz dizer? Olá a todos. Por já não tenho num caderno, Pedro Filipe, já estamos no século XXI, é verdade, faço os apontamentos digitais, que é para estarem disponíveis em todo lado, se esquecer do caderno, ou se perder não há problema. Assim. Junta-te ao século XXI. Mas já isto não eram bem testes, não é? Era assim uma coisa esquisita. Era um shakedown. E era facultativo. Pelos vistos era facultativo, não é? Era facultativo, mas só podias estar em alguns dias e não sei. Enfim... também serviu, pelos vistos, para vender pinturas e publicidade exclusiva só para isto. Não sei como, porque era suposto não haver imagens dos testes. Não... eu para já não estou como o David, que não gosta dos motores. O que eu menos gosto é que fartaram-se de fazer quilómetros. Quer dizer que esta porcaria já funciona bem os motores. Quer dizer que eu não vou ver bolas de fogo, nem bocados de metal espalhados pela pista. Isso é que me chateia. Eu queria ver motores a arrebentar. E já lá vai há 2 anos, em 2 anos, acho que temos andado 2 anos para ver o último motor de um Ferrari do Sainz a deitar um bocadinho, a cuspir um bocadinho de fogo, e mesmo assim devem-se ter enganado, sendo a Ferrari não se enganaram, é business as usual. Portanto, o que mais me irritou foi muitos quilómetros. Não percebi esta do segredo dos testes, não sei se foi a lógica do produto, como é que se chama, fruto proibido, é sempre o mais apetecido. Não entendo estas regras todas. O shakedown, ou os testes, ou o que lhe quiserem chamar, devia servir, especialmente havendo novas regras, para fazer os carros andar o máximo possível, para as equipas se prepararem o melhor possível, ou então, se é para haver espetáculo, que era o que eu preferia, era não ver nada disto, iam todos lá para dentro da primeira prova, seja o que Deus quiser, e essa aqui era a parte divertida. Mas se andarmos para trás, em todas as mudanças de regulamentos, achamos sempre que os carros são ser mais lentos e vão acabar por ser mais rápidos, achamos sempre que vai ser pior ultrapassar e pior não sei o quê, e depois acaba por se alterar. E eu acho que o que vai acontecer é que os carros vão acabar por melhorar, otimizar os pontos que agora parecem piores e tirar montes de conclusões quando não há quase nada a dizer. É um bocadinho vale o que vale. Fiquei sem perceber muito bem para que é que serviu este shakedown, tirando para ser um bocadinho uma desresponsabilização de quem organiza o campeonato, a dizer que sempre tiveram mais uma oportunidadezinha de andar às voltas. O que mais me impressionou foi, sem dúvida, a quantidade de voltas que se fizeram. O Gasly, acho que houve um dia, fez 160 voltas, não sei, não é? Foi uma coisa assim. O homem deve ter saído lá todo torto, provavelmente. Eu não sei. Muitas massagens e muito... Ou se calhar a Tuga estava lá com ele e queria estar o máximo tempo a conduzir.
E portanto não queria estar no hotel. Pá, acho que é muitas coisas escritas que sem certezas nenhumas, mas é para isso que serve a Silly Season. É verdade. Eu acho que aquilo que aconteceu, este secretismo todo, pelo menos pelo que eu consegui perceber, e tendo ouvido o Nuno Pinto a falar e o João Amaral, teve a ver com aquilo que aconteceu em 2014 com a entrada em vigor daquele regulamento com os motores híbridos, os primeiros. Foi quando começou aquele domínio da Mercedes, que os primeiros testes foram uma perfeita desgraça, e era avarias a torto e direito, e foi, no fundo expuseram-se ao ridículo na altura, e eu creio que a FIA e as equipas quiseram evitar isso desta vez, creio que foi isso. Mas tendo em conta toda a fiabilidade que tem sido atingida na Fórmula 1, em que os motores são aquela garantia de 5 anos ou meio milhão de quilómetros, que ele não parte de maneira nenhuma. Realmente é estranho, mas pronto, mas isto é uma questão de marketing. Talvez aquilo que tu disseste, o fruto proibido é mais apetecido, seja essa a maneira que a FIA tem e as equipas de lidar com isto e de eventualmente criar água na boca aos fãs, seja a forma que encontraram. Eu pessoalmente não me interessa nada o resultado destes testes, não me interessa puto o que aconteceu em Barcelona, porém achei muita piada aos tipos de The Race andarem a correr uma colina acima e abaixo. O Ed Straw precisa, eu também preciso, não vou aqui fazer body shaming a ninguém, mas o Ed Straw realmente precisa fazer aquelas caminhadas. Mas foi o mais interessante, que era isso, que eram os jornalistas ou aqueles que estavam a tentar obter imagens e algum scoop, algum furo durante estes testes. As notícias eram eles, o que eles faziam, o que deixavam de fazer, as interações com os seguranças, coitados, que estavam ali a fazer o papel deles. Portanto, eu acho que ninguém ficou bem nesta fotografia. Porém, criou buzz, criou interesse, obviamente, as redes sociais on fire, cada um a especular as coisas mais mirabolantes do mundo. E pronto, eu acho que não temos grandes dados para tirar grandes conclusões. Tens um dado, o Russell andou a testar a versão táxi do Mercedes. É verdade. São vendas muito importantes para a Mercedes, que fez uma média de 88 voltas por dia. Andou a testar a versão de táxi. Mas faz menos fumo do que os táxis que a gente... Agora são híbridos, agora há muitos táxis híbridos. Não estás a dizer? Não, tem falado daqueles Mercedes antigos, pá, que a gente, quando éramos miúdos, que pareciam fogareiros autênticos. Fazia uma fumarada do diabo. Tu falaste no Russell e realmente parece ser consensual nas entrevistas que fomos vendo, não é? Nas informações que fomos obtendo e do pouco que se foi sabendo das pessoas que realmente lá estiveram, não daqueles que queriam lá ter estado. Mas há uma conclusão que se pode tirar, assim, uma conclusãozinha, que é, pá, a Mercedes parece que voltou a 2014, né? Parece que atingiu ali aquele ponto rebuçado. Está com o carro fiável, porque estão todos, não é? Mas todos os motores Mercedes bastante fiáveis, e o Russell parece ter sido aquele, ou melhor, parece ser aquele que nas odds que existem agora nas casas de apostas e sobretudo nos canais ingleses e nos mídias ingleses, parece aquele mais bem posicionado para montar um ataque à reconquista de um título perdido aqui há uns anos para a Red Bull e para o Max. David, vamos entrar agora naquilo que nós somos bons, que é especular e é falar. Vamos lá embora. Nós, assim, mas nós não temos responsabilidade, não somos jornalistas, não somos pagos. Se é para especular, falta cá o Guilherme. Estamos aqui, o Guilherme agora o Guilherme deve andar à procura de... Está a ver imóveis. Um abraço grande ao Guilherme. David, tu achas que, independentemente dos resultados dos testes, tu achas que esta confiança toda que há dos insiders na Mercedes e no Russell, achas que é bom para a Fórmula 1? Achas que tem... Qual é a tua opinião sobre isso? Bem, eu acho que eles têm qualquer coisa a mais que os outros não têm. 18.1, não é? Exatamente, é isso mesmo. E acho que até pelas próprias declarações deles depois do teste, vêm defender a galinha dos ovos de ouro. Mas aquilo que me impressionou foi também um bocado aquilo que o Alexandre disse, foi a quantidade de voltas, e efetivamente o Mercedes foi o carro que deu mais voltas, até pela informação também daquilo que vi do Nuno Pinto. Também foi um carro que o impressionou porque foi rápido logo a partir do
do momento em que sai das boxes. E é um carro bem nascido e isso normalmente é meio caminho andado para depois conseguirem ter melhores resultados. À exceção do Aston Martin, há uns anos tinha lá um senhor chamado Dan Fellows, conseguiu andar para trás, mas parece um carro bem nascido, com potencial. Se calhar é um bocado à semelhança do Hamilton, estão um bocadinho mais confortáveis com este tipo de carros do que com os carros que tivemos com os regulamentos anteriores. Agora, acho que é muito precoce estarem aqui a falar de campeões do mundo e por aí fora, até porque, na minha opinião, a estrutura técnica mais forte é da McLaren, e se houver mesmo essa... Quer dizer, não é se houver, há efetivamente essa questão com a unidade motriz da Mercedes. Acredito mais depressa que uma McLaren consiga ser mais consistente e transformar aquele carro no melhor carro do grid do que a Mercedes. Bom, isso já não tenho tantas certezas, mas eu cometi aqui uma pequena gafe, porque eu comecei a falar do George Russell e esqueci-me de mandar um abraço ao Vasco Pinheiro, porque é obrigatório, não sei se vocês sabem, cada vez que se fala no George Russell, o Alexandre criou esta regra, temos que mandar um abraço ao nosso amigo Vasco, que já não vimos aqui há algum tempo, portanto um grande abraço para ti, Vasco. Ouvi dizer que ele tem os direitos de imagem do Russell, do penteado do Russell para Portugal. Pois, não sei. Ouvi dizer que ele foi a Londres e fez uma aposta. Pois, Russell. Foi? Pronto. Aparentemente. Não sei, não faço ideia. Mas atenção, vocês não se esqueçam que eu não sou o único fã, confesso, do Russell. Um fã QB, morno, do Russell. Temos aqui também o Alexandre Carneiro, que anda a dizer há alguns anos qualquer coisa do género: vocês deem meia oportunidade a este rapaz e um carro em condições e ele vai ser campeão do mundo, devido à regularidade dele. Alex, achas que estamos a caminhar para aí? Achas que é potencialmente um candidato ao título, assim o carro permite? Achas que é bom para a Fórmula 1 isto? Mas porquê? Por causa dos testes? Não, por causa a única coisa que os testes nos dizem é que a Mercedes teve mais oportunidade de testar do que os outros. Testar mais coisas. Até acho que o Alisson disse umas coisas muito engraçadas sobre os testes, que foi o que eles mais precisavam de testar é aquilo que os pilotos vão... Todas as regras que falámos no episódio sobre as regras, que foi como é que vão lidar com os 1000 botões do boost e da ultrapassagem e dessas coisas todas, e que andaram a testar, embora sem o poder fazer em ultrapassagens, ou pelo menos só se o da frente fosse jeitozinho e também quisesse treinar. A vantagem da Mercedes, fazer mais 200 e tal, ou 300 km do que os outros a seguir, que já não sei se foi a Ferrari, quem é que foi poderem testar mais. Isso é a única coisa que lhes está a dar vantagem, até porque nós nem sabemos se na primeira corrida ou na quarta já não vai aparecer um carro com asas diferentes e com coisas diferentes. Portanto, isto vale tudo o que faz. O que dissemos sobre o Russell continua a ser verdade, e se calhar há mais 5 ou 6 pilotos, pelo menos no grid, que se tiverem um carro bom, vão ganhar campeonatos do mundo. O Russell só tem uma consistência que, meu Deus. Sim, mas eu vou afirmar que se o Russell, por algum motivo, e fica aqui, se o Russell por algum motivo lutar pelo título e até bater todos, eu vou ficar com um gostinho muito especial na boca, e não vou trazer um microfone, não vou fazer nenhum mic drop, mas vou ficar bastante contente se isso acontecer, porque é um piloto que eu gosto. Não gosto do que ele diz, atenção, o que eles dizem a mim sinceramente não me conquista, nem me interessa. Não gosto muito de Calimeres, não gosto muito daqueles discursos de vitimização, de que ele é adepto, e que o Luís também gosta. Mas eu a Mercedes acho que pode ser um caso sério. Mas em relação à Mercedes, há uma notícia que me foi chamada a atenção hoje, que é o Toto Wolff está agastado com as críticas que têm sido feitas à Mercedes ter feito um motor em que a taxa de compressão cumpre os 16.1, seja lá o que isso for, porque eu não sou engenheiro e nem sei se o que está aqui presente me consegue explicar isso. 16.1 a frio, não é? Portanto, nas medições que são feitas, mas que depois, com a expansão dos materiais, pode atingir, dizem as más línguas, ou os olhos mais abertos, que pode atingir os 18.1, regressando então aos valores do ano passado e dos anos anteriores. O Toto Wolff, claro, vem agarrou-se às pérolas e disse: nós, que horror,
Vocês continuam a achar que isto é um buraco nos regulamentos ou que viola lá o tal espírito do regulamento do qual nós já não falamos há uns anos e que eu detesto, uma expressão que eu detesto. David, o que é que tu achas? O que é que achas Para mim viola o espírito do regulamento. Achas que sim? Sim, para mim faz-me lembrar, eu não sei quem é que referiu aqui há tempos, mas acho que foi a comparação perfeita à questão do mini DRS da McLaren. Que encontraram uma forma, através dos materiais, que permitia que a asa fletisse um pouco nas pontas, mesmo que não tivesse ativado, e onde é que eles protegiam-se de que forma? Na incapacidade que a FIA tinha de medir a flexão da asa quando o carro estava em andamento. A partir do momento em que isso foi possível, deixou de haver essa hipótese e eles tiveram que andar uns passinhos para trás. E para mim é a mesma coisa em relação a isto. Acho que é super engenhoso, extremamente inteligente em ir buscar isto, mas a partir do momento em que a FIA criou a regra da compressão de 16:1 para facilitar a vida aos construtores que entrassem, neste caso foi a Audi, na Fórmula 1, acho que acaba por ir um pouco contra o espírito do regulamento. Mas, por outro lado, adoro que isto aconteça na Fórmula 1. Adoro o facto de haverem pessoas que pensem fora da caixa e consigam encontrar nestes regulamentos super apertados uma vantagem em relação aos outros. Vão haver reuniões. Acredito que vai dar alguma coisa. Provavelmente nesta época não. Talvez na próxima. Deixa-me ver o que é que o ar exasperado do Alexandre quer dizer. Vamos lá, vou tentar. Não concorda. Não concorda, mas é bom isso para ver, vai haver aqui uma olhada. Alexandre, diz lá. O que é que... Porque ouvi as palavras espírito do regulamento. Fui eu que... Não, atenção. Fui eu que falei nelas, fazendo o caveat que não gosto delas, não gosto dessa expressão, mas tem sido... Não, mas existe. Sim. Espírito de regulamento. Que é se coisas feitas... já morreu. É para mandar o toque, isso é coisas de advogados, de juristas, estás a ver? Espíritos de regulamento, espíritos do... A intenção com que o legislador fez. Não vale ofender, pá. Não vale ofender. Pá, qual é o problema que a Mercedes tenha? Primeiro, jogar com a taxa de compressão, conforme a expansão dos materiais, não é nenhuma novidade, já foi utilizado muitas vezes na competição. Aliás, a Saab até já tentou no passado, como a Saab não foi à falência só porque a GM não sei o que era, porque estavam dinheiro em coisas parvas. E uma delas foi fazer carros com tentar fazer motores com taxas de compressão variável. Se eles descobriram o loophole, ainda bem que o descobriram, isso faz sentido. Os outros que copiem. Ainda vão a tempo, ainda estamos no início da época, só vão proibir lá para o fim da época. Portanto, qual é que é o problema? Eu acho é que o Toto está a tentar tirar pressão sobre a própria Mercedes e para não estarem preocupados com isso e olharem também para os outros. Se a Mercedes conseguiu fazer isso, o que aliás acontece com quase todos os motores de alta competição automóvel, alta, elevadíssima como da Fórmula 1, porque aquilo tem umas dimensões quando está frio, outras dimensões quando está quentinho. Aliás, não se pode meter um motor a trabalhar assim a frio, aprendam. Qual é o problema? Eu acho genial que alguém olhe para aquilo e descubra loopholes. E esta é a maravilha. A parte gira de começares um novo regulamento é que de certeza que há mais loopholes do que daqui a 3 anos, quando eles já fecharem uma data deles, ou os transformarem. Essa é a parte gira. E se eles já descobriram logo à cabeça, parabéns para eles. E os outros que batam com a cabeça contra a parede porque não foram os primeiros a descobrir, gente, serem invejosos e puxem pela cabeça. Isto é a competição na sua forma mais bonita. Não sei qual é que é o problema. Deixa-me fazer-te uma pergunta para engenheiro. Isto é pergunta para queijinho, mas é sobretudo para engenheiro. Alterar a taxa de compressão agora, que os motores estão feitos e estão terminados, e em partida qualquer alteração vai mexer com o cost cap. É fácil mexer nesta taxa de compressão do pé para a mão? Eles diziam que ia demorar pelo menos uma época. Okay. Foi aquilo que foi dito. Mas também pode ser um argumento daqueles que não encontraram essa falha de forma a pôr pressão, mas sobre a FIA em relação a esta situação. Mas a questão é, se demora uma época para conseguirem fazer isso, então como é que a FIA vai conseguir limitar a taxa de compressão? Mas porquê é que tem que limitar? Não, eu só estou a dizer, aquilo que eu estou a dizer eu não acredito é que
eles não têm capacidade para... Pode haver um esclarecimento, não é? Como muitas vezes existem em relação aos regulamentos. Mas se demora uma época inteira para uma equipa adaptar um motor, ou o que é aquilo, para uma taxa de compressão idêntica com o mesmo tipo de materiais, para a Mercedes também vai demorar a mesma coisa, não é? Para passar a comprimir só os tais 16 para 1. Os motores de Fórmula 1 já são feitos de ligas altamente exóticas, mas de certeza que a Mercedes não fez o deles com materiais como metal que caiu de um meteorito vindo do outro lado da galáxia. De certeza que foi com coisas que cá existem. Portanto, os outros só têm que copiar, que é aquilo que se faz com todos os outros. A taxa de compressão é só a diferença entre o volume dentro da câmara de combustão com o cilindro no ponto morto inferior e o ponto morto superior. Certo. Se alguém arranja uma maneira daquilo expandir, e todos os motores expandem quando aquecem, se expandirem um bocadinho mais e ganharem mais ali, vou dizer cagagésimos, que acho que não é nenhuma asneira, para ganhar mais potência, brilhante para eles, brilhante. Aliás, todos os motores de Fórmula 1 têm uma dimensão. Aliás, todos os motores têm, especialmente os de Fórmula 1, têm uma dimensão, quando estão a frio e quando estão a quente. Certo. Mas deixa-me refazer a pergunta então. Para engenheiro, Alexandre, diz-me isto. É fácil, ou tecnicamente fácil, as outras equipas, por exemplo, chegarem ao mesmo nível de compressão, ou é mais fácil a Mercedes e a Ford, ou a Red Bull Powertrains? Com os motores que estão feitos já não fazem nada, com os que já tiverem feitos. Não, tem que se fazer de novo, é isso que me queres dizer. Tem que se fazer tudo de novo. Eu não acredito, de certeza, que as equipas não têm já 8 motores feitos para a época. Garanto que não. Até para o preço Então isto não é um problema. Então se a FIA ainda não se pronunciou, isto é um não problema. Certo? Eu acho que já estarem a meter... Ainda nem sequer sabem se realmente eles têm uma vantagem e já estão a mandar habitats para o ar só para chatear. Isso é o normal, não é? E o que eu mais acho divertido, desculpa, David, é que sendo o Toto, de certeza que a vantagem da Mercedes não está nessa no motor e ele está a explorar este assunto, que é para continuarem a malhar nisto e não olharem para outra coisa qualquer que eles efetivamente acham que têm. Manobra de diversão. É uma manobra de diversão, então, queres tu dizer? Mordeu o uísque só para... E é muito mais giro com ele a falar inglês que aquele sotaque tipo série do Alô Alô. Millennials vão procurar, fica muito mais divertido ele a dizer isto. Ele fala assim, o sotaque dele não é bem, o alô alô não é tanto, mas é mais o Schwarzenegger no Terminator. Vamos passar da Mercedes David, à isto é a diferença entre mim e o Pedro Filipe, repara, eu digo coisas boas, tipo alô alô, alô, ele falando do Terminator, é uma diferença. Pior filme de sempre. Eu não gosto particularmente nem do ator, nem do filme, mas pensei desviar-me um bocadinho dessa série que é espetacular, que é o Alô Alô. Mas pronto, não quero estar a falar daquelas pessoas que se vestem daquela... E tem muito a ver, o Alô Alô tem muito a ver com o que nós fazemos aqui no podcast, porque para quem não conhece o Alô Alô, era uma série de humor nonsense e portanto tem muito a ver com o que fazemos aqui. Só falta saber que é o René no meio desta coboiada. Nós não temos, como a gente já tem vindo a dizer, não temos grandes dados sobre o que aconteceu realmente em pista, mas temos muitas entrevistas com alguns insiders que lá tiveram, temos muitas declarações de pessoas que estiveram no circuito, que acompanharam as equipas, aquelas que lá estiveram e aquela que não lá esteve. Portanto, a Williams voltou a repetir a gracinha daqui de há uns anos, que já vamos falar sobre isso, mas a mim pareceu-me que há uma confiança muito grande em quase todas as equipas, mesmo naquelas novatas, que é o caso da Audi, que é completamente nova no sentido em que teve que fazer um motor, como o David disse, de raiz, portanto não teve uma plataforma que tenha transitado do ano anterior, e até a própria Cadillac, portanto houve ali umas dores de crescimento normais, mas todas as outras revelam um nível de confiança, não só interno, mas também de quem vê os carros na pista, que os vê em curva, que os vê em travagem, que os vê em aceleração, que é preocupante, que é giro de ver o que é que daí poderá vir. Nós já vamos passar aos comentários, mas eu queria só fechar este assunto da confiança das equipas. Vocês acham que isto é bom ou mau para a Fórmula 1 para o ano que aí vem? Acham que é um hype muito grande ou que ainda há muitos esqueletos no armário que nós ainda vamos descobrir? Eu pessoalmente acho que é bom para todas as equipas, menos para a Ferrari, porque acho que eles andaram a tomar aí uns alucinogénicos. e atenção, e já passaram da versão A, que era para estar em Barcelona, depois era uma versão B para a Austrália,
Mas afinal o Vassar veio dizer, não há versão B, é só prancha, ou o que é, nova, o chão do carro, o fundo do carro que vai ser novo, e mais uma novidadezita nos sidepods. Portanto, a Ferrari já está a baixar as expectativas, por isso, e depois fizeram o tempo mais rápido, também me deixa preocupado, que isso nunca é um bom cartão de visita. Faz lembrar a Williams nos tempos em que andava à procura de patrocinador. E sinceramente não sei onde é que a Ferrari vai meter mais como patrocinadores com aquela marca enorme no capô do motor, mas tudo bem. Epá, pois, eu não sabia que tinha merchandising da Ferrari em casa, que eu também tenho uma HP aqui atrás de mim, portanto já comprei Viste o merchandising. meu cuidado para não referir a marca? Não faz mal, isso é, quem não tem ou não teve uma HP não existe, não está a respirar. Isso também é verdade. Alex, antes de chegar, a gente já vai falar da Ferrari, mas eu queria só terminar esta parte daquilo que sério? Já vamos falar, vamos lá, eu quero ver aí a tua rage antes de chegarmos à parte final. Alex, o que é que tu achas da confiança que todas as equipas invariavelmente mostraram nas declarações que fizeram? É para as redes sociais? É o quê? Ou é real? O que é que te parece? Primeiro não estavas à espera que eles dissessem que estão uma porcaria e que estão muito mal. E não sei. Já se ouviu isso no passado. Já se ouviu a constatação de equipas que estavam, olha, a McLaren há 2 anos, nos primeiros testes do Bahrein, em que claramente a linguagem corporal de quem estava a dar as entrevistas estava completamente de rastos. E desta vez eu não vi nada disso. Tudo o que vi, não vi nada disso. Eu acho que já foi tão explorado, já foi tão falado deste tema que eles já não têm outra hipótese de não estar confiante. E na realidade, pelo menos da parte da fiabilidade, não ficam grandes. É que eu dei-me ao cuidado de ir ler o que é que nós dissemos há uns anos sobre os testes. Mas tem uma coisa. Basicamente isto é como as silly seasons do futebol, não sei o que é sempre tudo igual. E dizemos todos mais ou menos as mesmas coisas. Generalidades. Sim, mas todos os anos. Estamos aqui para as generalidades. A pedido de várias famílias, vamos tentar passar aos comentários agora. Temos aqui o nosso estagiário na produção. Vamos ver se ele nos consegue pôr aqui alguns comentários desde o início. Dos nossos patronos e amigos que estão aqui. Temos aqui o Damino Machine, o Bruno Paiva, quem manda um grande abraço. Um forte abraço desde Córdoba, amigos. Um abraço para ti também, Bruno. A ver se apareces no pod mais vezes. O Sérgio de Matos, ainda referindo-se aos motores, vamos ver o que acontece na reunião dos motores para a semana. Diz ele também que a Mercedes fez mais de 1000 voltas com as 4 equipas. O que é? A Mercedes sozinha acho que fez 600, se eu não estou enganado. Temos a Aston Martin com 60 e tal. O Sérgio de Matos volta à carga 16/1. Isso foi a taxa de compressão que eu mencionei anteriormente. Acertei no número, né? Não sou engenheiro, mas acertei no número. Eu sou boa engenharia, diz ele, e não gosta deles. Também diz ele. E termina com nem mais, estou contigo, Alexandre Carneiro. Portanto, eu acho que estes dois engenheiros de acordo um com o outro. Isto aqui, qualquer coisa aqui que não está bem. Ou não são da mesma área. Mas não, é assim que a tecnologia não avança. Quando os engenheiros estão todos de acordo, a tecnologia não avança. O Bruno Paiva volta com mais um comentário, dizer que não sabe, não sei, a Williams começou um campeonato só com 3 chassis. Bom, os chassis é uma coisa, motores é outra, portanto é um bocadinho diferente, as coisas são feitas com outros tempos e outras cadências. É só darem tempo ao Colapinto, que o Colapinto também não vai começar com o chassi. O Colapinto resolve esse problema no instante e põe. Eu acho que eles, conhecendo o Colapinto, devem ter pessoal a fazer horas extras na fábrica e junto aos autoclaves para cozer o carbono, para pôr aquilo em condições. O Sérgio de Matos volta também dizendo que listen to me carefully, I shall say this only once. Eu estou a tentar imitar a pronúncia, que não sei se saiu bem ou não. Em relação ao sotaque, volta o Bruno Paiva a dizer que eu acho que o Alex é o Hans Gruber. O Hans Gruber é uma referência cinematográfica a um personagem que terminou muito mal a sua performance nesse filme. Portanto, é um filme que eu recomendo, é o melhor filme de Natal de todos os tempos, chamado Assalto ao Arranha-Céus. Melhor que esse, talvez só mesmo o Gremlins. Mas pronto. O Héctor Ribeiro diz boa noite a todos. Claro que o René é o Salviano e o Alexandre é o R-Flink. Já me chamaram coisas piores. Bom, eu vou tentar manter algum nível nesta transmissão, porque senão qualquer dia que o Salviano ainda me despede. O Héctor Ribeiro diz abraço. Eu acho que o Pedro Felipe é edito, mas pronto.
O abraço também ao Héctor Ribeiro e o Gilberto Barros também. Boa noite a todos, boa noite também para ti. Vocês têm consciência que neste momento estão dezenas e dezenas de millennials a pensar o que é que eles estão a falar. Já estão no chat GPT. A gente pode deixar depois nos grupos do WhatsApp, deixar referências no IMDb sobre o que era o Aldo Aldo e quem são estes personagens. E já agora rotações também podem ir à procura. O Rotações, que o David Antunes mencionou. Rotações era um programa que dava, creio que à sexta-feira à noite, não é? Terça é RTP2. Terça na RTP2. Eu no meu tempo era à sexta. Também dava à sexta, também deu à sexta. Também deu à sexta. Na RTP2, antes de darem depois os jogos da NBA em determinada altura do campeonato. Eu queria só falar brevemente da Ferrari, por tudo aquilo que foi dito, e é dito sempre todos os anos em relação ao Luís, e agora mais ainda que ele está na Ferrari. Todo o hype. Esqueceste de um pormenor muito importante sobre rotações. Esqueci-me de várias. Sim, rotações, diz lá. Esqueceste. Era uma altura. O saudoso José Pinto. É verdade, mas também era uma altura em que os ensaios dos carros, ao contrário do que acontece agora nas reviews só no YouTube, também se via pobres coitados como um Fiesta 1.100 a curvar em 3 rodas. Deus sabe que todas as pessoas compraram o Fiesta 1.1 que andaram com Fiestas em 3 rodas. Assinaram por baixo isso. Portanto, todos os carros mostravam figuras a curvar, toda a velocidade, e falavam do dinamismo, independentemente se estivesse a falar de um Nissan 300 ZX ou de um Fiesta 1.1 que escolhi agora, porque calhou podia ter sido outro carro pequeno. Até porque esse era o segmento mais vendido na altura em Portugal, e eu achava sempre, quando era miúdo, achava o máximo, e hoje penso, para que é que aquilo servia? para tipos como tu e nós andarmos ali vidrados todas as semanas. Só para saber quando parece aquilo de estragar o carro ao teu pai ou não. Bom, ficando aqui, passado este RTP Memória, este momento RTP Memória, queria só saudar, já partiu o José Pinto, que era o jornalista da RTP, que apresentava, digo eu sem grande jeito, mas com grande paixão, Vou saudar, já partiu. Rotações, e pronto, e que completava a nossa altura, paixão. Entrevistava-se pilotos de Fórmula 1 nesse programa, quando É verdade. Pilotos de Fórmula 1, pilotos caso de Dakar, não saibam os millennials, aqueles que usam grandes patrocínios nas camisolas, havia testes no autódromo no Estoril durante todo o inverno praticamente, e o acesso era muito fácil. Eu próprio conseguia aceder à pista várias vezes sem grandes dificuldades. Quando o Pedro Filipe diz fácil, ele trapava por cima da rede. Durante o fim de semana de grande prémio. Não. Era fácil. Listen carefully, I shall say this only once. Velasco já prescreveu, Alexandre. Por baixo da rede, já prescreveu. Era por baixo da rede, em determinados sítios, e não era para toda a gente, portanto não se dizia a ninguém. As bicicletas chegavam escondidas e era fácil. E dizia eu, nessa altura era muito fácil e havia muita informação. Os jornalistas conseguiam obter nesses testes. E esses testes duravam às vezes uma semana, portanto as equipas chegavam, McLaren, Williams, Benetton, chegavam num domingo e saíam no domingo seguinte. Portanto, era extremamente interessante ter as equipas no autódromo, e o acesso era fácil para os jornalistas. Chegavas num domingo e na segunda-feira já te ias embora, tinha-se acabado a guita. Vamos tentar avançar um bocadinho com o podcast e vamos parar com a RTP Memória, porque senão os nossos amigos da Bola TV vão nos despachar. Eu queria falar sobre a Ferrari e aquilo que tem acontecido ultimamente, sobretudo nos mídias, não é? Todo este hype agora sim, agora é que ele tem um carro que gosta de guiar, agora é que ele tem um carro à altura dele, agora é que vai ser, faz lembrar, eu sou adepto do Sporting, portanto eu lembro muito bem disto, para o ano é que é. David, tu achas que este ano é que é? Ou se o Lewis começar a ganhar, ou o Charles, vai ser só de pouca dura? O que é que tu achas? Tens esperança? Tens fé? Tens feeling? Tem sempre, não é? Não tenho feeling nenhum. Mas todos os ferraristas têm a fé. Mas a esperança uma pessoa tem sempre. Agora, eu achei curioso que nós passámos numa semana de o carro parou na primeira volta em Fiorano, para o carro tem o melhor tempo, para o Lewis Hamilton adapta-se a este carro. No entanto, das imagens a 5 km de distância, foi o único que eu vi a fazer um peão durante os testes.
Portanto, desculpa lá, o Adjar estampou-se. é verdade, o Adjar é... mas esse não conta, não é? Isso é tipo David, tens de disfarçar. o Adjar, isso é amuleto. Tens de disfarçar o teu hate ao Luís, meu. Tens de Sim. disfarçar. Não, é assim, eu não... Como é que eu vou dizer? Não é que eu tenha... Não é que eu... Tu percebeste? Teste o Luís ou uma coisa David, assim de género. David, Não é um piloto... David, desculpa interromper, só para ficar claro o que aconteceu ao Adjar. Sim. Disseram-lhe pelo rádio que se ele tivesse uma má performance voltava para a equipa B. E ele aproveitou e começou logo a tratar do assunto. Epá, eu acho que aquele lugar deve haver lá uma macumba qualquer ou qualquer coisa, tipo aquilo faz lembrar aqueles desenhos animados que entravam para o carro e perdiam os superpoderes ou assim uma coisa e depois tumba, dava-se a estampar, porque aquele lugar, acho que mais valia correrem só com um carro. Mas o que é que eu ia dizer em relação ao Luís? Respeito o facto de ser 7 vezes campeão do mundo, é um piloto com o qual eu me identifico? Não. Mas, não, honestamente não. Mas a minha revolta é toda, e se calhar ele apanha um bocadinho por tabela, por a Ferrari achar que por contratar o Lewis por 100 milhões por época que era a solução para todos os problemas. E fiquei muito satisfeito porque outro dia li as palavras de Ivan Capelli e ele disse a mesma coisa. Um piloto para ser campeão do mundo já lá tinham o Leclerc, não precisavam de outro, eles precisavam era de engenheiros. E é por isso que eu não acredito na Ferrari, muito sinceramente. Fiquei agradado pelo facto de o carro ou o motor ter parecido minimamente fiável. Fiquei. Agora, se nós olharmos para o carro, eu também não percebo nada disto, atenção, mas um leigo a olhar para o carro, olha para aquilo e vê que é o carro mais básico que ali está. Pelo menos aos meus olhos. Se isso quer dizer alguma coisa ou não, não sei, mas começou-se com esta coisa e acho que também a Ferrari não faz favores nenhuns a ela própria, porque também eles podiam ter evitado ter este hype todo, que agora vão ter que começar a baixar as expectativas, podiam ter evitado se ele não tivesse feito o melhor tempo do teste, porque ele claramente foi uma volta de sai, volta rápida, volta a entrar. Uhum. Vocês todos aí em casa e quem nos vê no YouTube, memorizem a palavra hype, porque eu já vou voltar a ela e já vão perceber porquê. Alex, Ferrari, Luís, Charles, é que não se ouve-se falar da Ferrari ou só do Luís, mas o Charles Leclerc, que é aquele que deu pódios e pole positions à Ferrari o ano passado, ninguém volta a falar nele, não é? E ainda por cima ele ficou noivo até, penso eu. Portanto, Alex, como é que achas que ele vai vestir para o casamento? Qual é que achas que é o fato que ele vai levar? Não é por acaso que nessas ocasiões o homem vai de negro e a mulher de branco. Não é? Eu estou quase a pedir desculpa aos nossos ouvintes e telespectadores, mas pronto. O que é que tu achas disto? É a Ferrari a ser Ferrari e continuamos com esta fome de ver a Ferrari a ganhar? Os dados que tens é que a Ferrari foi a segunda que fez mais voltas. Eu acho que nos testes não é tão importante se são rápidos ou não sabemos como é que foram conduzidos. A verdade é que a maneira como conduziram os testes, mais uma vez, uma coisa que isso a Mercedes permitiu-lhes ser das equipas que teoricamente terão testado mais, tido mais oportunidade por testar mais soluções, fazer mais coisas. Isso é que realmente é importante nesta altura do campeonato, digamos assim. Estava aqui a ver as estatísticas, se a Mercedes fez 500 voltas, 2.328, a Ferrari foi a segunda com 2.025 km. Portanto, se estão muito mal, pelo menos estão bem o suficiente para serem os segundos com mais voltas e testarem. Portanto, se é verdade que os acusámos muitas vezes, ou pelo menos eu acusei, para não inventarem e fazerem o básico, se começaram a fazer um carro básico e começarem a evoluir para aí, então se calhar estão no caminho certo. O segredo é que eles leram o teu memorando. Não, se isso fosse um segredo. Mandaste por fax, certeza. Certeza que mandaste por fax. Porque... No momento millennials, fax do ChatGPT. O fax era uma maneira de comunicar. Eu acho que é fenomenal como grande parte da empresa inglesa tão depressa querem fazer funerais ao Lewis, como ao mesmo tempo querem elevar tudo e por nada. Isso é o que têm feito. Eu também sabem que não sou grande fã da personagem, mas sou um grande fã do piloto.
E embora ele tenha estado no melhor carro durante algumas épocas, blá 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 blá, blá, é indiscutivelmente um dos melhores pilotos de sempre, não tem nada a provar a ninguém. E isso mais cedo ou mais tarde, estou certo que vem ao de cima. Espero que seja esta época, até porque eu adorava ter uma Ferrari competitiva e 2 pilotos de topo a lutarem nessa equipa, além porque íamos ver imensas telenovelas com a falta de capacidade da equipa Ferrari em lidar com isso. Portanto, só essa parte já ia ser super divertida. Sim, eu concordo absolutamente contigo. Eu acho que a Ferrari, se o Lewis conseguir tirar do carro o mesmo que o Charles tirar, e o carro for competitivo e começarem a cheirar aos lugares do pódio e quem sabe vitórias, eu não digo de forma dominante, porque isso também não me interessa, não é isso que eu quero na Fórmula 1. Eu creio que podemos ter ali um chavascal muito grande, porque a dupla de pilotos é para mim fantasticamente forte, assim eles estejam os dois no seu melhor, atenção. Tem que estar os dois no seu melhor. Se não tiverem, a coisa não vai ser tão interessante como não foi o ano passado, que ficou à vista de todos. Já mudaram o engenheiro de pista, agora já não pode ser. Já mudaram o engenheiro de pista, era isso que eu ia dizer de seguida. Eu acho... Perdeu foi o voo para Barcelona. Diz? Perdeu foi o voo para Barcelona. O engenheiro? O novo. Mandaram-no foi de carro. Para terem uma história para contar. Mas eu acho que ter mudado o engenheiro de pista sem nenhum desprimor para o que lá estava, aquilo não funcionava. Aquilo se era um verdadeiro casamento, não é? Eles têm que se entender, têm que pelo menos conseguir comunicar. Se não conseguirem comunicar, quer dizer, alguém vai ter que sair e não vai ser o piloto, não é? Portanto, eu acho que fizeram um favor aos dois. Acho que o engenheiro de pista que lá estava não pode ser mau, para estar ali não pode ser mau de todo, mas aquilo tem que fluir. É um jogo de equipa no final, a comunicação deles é fundamental. Imaginem que o Jean-Pierre Lambiase tinha a pele um bocadinho mais fininha que o que tem. A coisa também não resultava, porque o Max diz tudo, chama-lhe tudo em um par de botas e ele mantém sempre o mesmo tom de voz e tal, ok, Max, it's your choice. E ele às vezes, e o Jean-Pierre às vezes também faz uns comentários assim um bocado irónicos, que é para do outro lado sim, ele perceber mas sempre no mesmo tom, e aprenderam a lidar com as idiosincrasias um do outro, e é assim que funciona, não é agora terem lá um gajo, só porque já era o engenheiro de pista daquele carro, em que recebem um 7 vezes campeão do mundo, a coisa não corre bem e não muda nada, isto é completamente ridículo. Outra coisa é, como a Mercedes fez, tem lá o Pete Bonington, que não precisa de apresentações, que recebe um completo novato, um rookie, esse sim vai ter que se adaptar ao engenheiro, porque o engenheiro sabe carradas, sabe, como se diz nos Açores, sabe poderes mais do que o piloto, portanto, e o Kimi deve estar muito satisfeito em ter um engenheiro que ganhou tudo o que o Pete Bonington ganhou, portanto, acho que aqui não há volta a dar. Eu, em relação ao Lewis, vou voltar a dizer, vou voltar a reafirmar para ficar gravado, para quem quando andarem a procurar e me quiserem tirar isto à cara, esta é a última oportunidade que eu lhe dou, porque, e acho que isto é muito importante, um piloto do cariz dele e com o palmarés dele e com a qualidade dele, andar-se a arrastar, como andaram outros no passado, um menos interessante, do Raikkonen, que era mais pelas coisas que não dizia que se tornava interessante, e outro foi o Schumacher, que eu não gostando dele, aqueles últimos 3 anos para mim, foram dolorosos. 10, 11 e 12, 3 ou 4, não foi? Que ele andou ali, que foi, para mim foi altamente doloroso ver aquele piloto que eu aprendi. Batido pelo companheiro de equipa? Sim, batido pela companhia de equipa e se calhar, fazendo trabalhos de bastidores, se calhar desenvolvendo o carro, ensinando a equipa, preparando a equipa para ela, que ela viesse a ganhar, e veio. Mas aquilo era confrangedor. Para quem estava vivo nessa altura e se lembra dessas corridas, quem gosta de Fórmula 1, não gostando do Schumacher, aquilo a mim doía-me. Claro que, pronto, como rival que ele foi, o Alexandre está-se a rir, Alexandre diz lá. Não, é quem estava vivo nessa altura, achei muito bom. Porque quem estava vivo e tinha a percepção de que havia uma coisa chamada Fórmula 1. O Lewis está longe dessa. Vamos lá. Não sei se está. Não sei se está. Temos o 22, 23, 24 e 25. Já são 4 anos. Mas ganham corridas nos outros anos. No Mercedes ganhou corridas. Quer dizer, o ano passado não ganhou. Ganhou há 2 anos 2 corridas. Só ganhou uma sprint, mas nos outros na Mercedes ganhou. Ganhou em 2023. 4, aliás. 24. 22.
22 não ganhou nada. Em 2024, na Bélgica e em Inglaterra. Sim, mas a Inglaterra caiu no colo, foi com uma desclassificação do Russell, creio eu. Não, essa foi na Bélgica, em Inglaterra foi aquela na chuva. Mas pronto, em relação ao Hamilton, ao Lewis, eu vou-lhe dar esta última oportunidade e depois vou dizer, já ganhaste tudo, agora só te importas a alugar a outro, porque já estás ocupado demasiado espaço. Mas a gente falou da palavra hype, eu quero gastar os últimos 6 ou 7 minutos deste podcast a falar do maior hype de todos, e o David já se referiu a ele, que é a Aston Martin, que tem apenas 60 voltas e que o David corrobora da opinião da maior parte das pessoas que o carro é lindo e que os carros lindos realmente são rápidos, mas quer dizer, pior só mesmo a Williams, que não esteve lá, porque fizeram 60 voltas, o carro não partiu, eu estava à espera dessa. O carro era tão rápido, perdeu os autocolantes todos. Quer dizer, sinceramente, eu percebo e desejo que o Aston Martin seja rapidíssimo, que seja um foguete. Agora, acho que são conclusões demasiadamente precipitadas, porque não provou nada. Fez 60 voltas, arrastou-se na pista, funciona tudo, o carro realmente tem um bom aspecto. Eu gosto de carros daquela cor, por acaso, estou agora a ser mau. Eu gosto de carros pintados de carbonas, ficam muito mais giros, mas não podem ser todos assim. Eu espero realmente que o carro seja rápido, porque é aquilo que eu quero ver o Adrian Newey a ter sucesso e secretamente ter ali o Alonso com uma última hipótese, que eu creio que será a última hipótese, infelizmente, de ganhar mais uma corrida e de lutar pelo título. Campeonato. Tem que ganhar o terceiro. Não precisamos dar graça ao chefe. O chefe gosta não é graça. Assim, o meu piloto preferido é o Alonso. E eu gostava que ele ganhasse o terceiro título esta época. Eu não gostava que ele ganhasse o terceiro título, por isso ganhar não vou ficar nada zangado. Mas vocês não acham, e vou começar por ti, David, não achas sinceramente que há muito wishful thinking aqui, que há este um bocadinho fora do lugar, não é? Todo este hype, um bocadinho que o Alexandre estava a dizer dos mídias ingleses, quer dizer, isto agora, a gente não sabe nada daquele carro, sabemos só a cor, o número de voltas, mas já ganhou, os outros podem todos desistir. Eu vou pegar aqui. Vale a pena participar no campeonato. Eu vou pegar aqui nas palavras do José Correia, que pôs em relação a esse hype, só tenho uma coisa a dizer: Mercedes zero pod. E era mesmo por aí que eu ia começar. Sim. Obviamente que um carro que aparenta ser completamente diferente pode ser um flop terrível. E pode. Mas que o carro tem. Não te consigo explicar, tem boa pinta. Estás a perceber? É aquela coisa quando tu olhas e vês. David, os Alfa Romeos também têm todos pinta. Pois é verdade. Não, isso depois é o que é. Aqui a questão é que tu juntas o nome do Adrian Newey e ele também já falhou em 2009. Já fez carros maus. Ele não ganhou em todas as épocas na Fórmula 1. Fez inclusivamente um que nem sequer correu. Sim, mas eu só quero dizer uma coisa em relação ao facto de eles terem ido aos testes, para depois poder passar aí ao Alexandre, para ele ainda poder falar. A diferença entre a Aston e o Williams é exatamente... ou seja, se não houvesse... O que é que nós ouvimos os pilotos nas declarações que prestaram dizer que iam estar a fazer na próxima semana? Fazer a correlação dos dados de pista com o simulador. E eu acho que a Aston foi um esforço tremendo para conseguir. Eles não iam correr o risco de meter o avião o carro num Antonov com 50 anos, a demorar 3 horas de Inglaterra, a equipa toda em Barcelona a montar ali com a chave inglesa a montar o carro, se não houvesse qualquer coisa a ganhar. E a qualquer coisa a ganhar foram essas tais 60 voltas, que se calhar começam um bocadinho melhor do que tendo perdido os 3 dias de testes por completo, como aconteceu com o Williams. E por isso é que eu não como a desculpa do James Wallace, já agora para abordar o tema que não temos tempo para abordar. Vamos deixar isso depois para a semana, vamos ter mais tempo para a semana para falar do resto das equipas, se for o caso disso. Alex, Aston Martin, Adrian Newey, Fanan? Bem, sobre o Fanan, acho que todos nós gostávamos de ver ter um carro pelo menos capaz de ganhar corridas, porque só a outra parte que eu acho pelo qual ele está cada vez melhor, que é a capacidade de ler as corridas, ia fazer uma grande diferença, porque as corridas não se ganham só por ser o mais rápido. Nós já fizemos um episódio sobre o Adrian Newey e o senhor obviamente que tem um palmarés que fala por ele, é um bocado chato, por isso não é o engenheiro,
na Fórmula 1 que eu acho mais divertido só porque é chato. Eu gostava de dizer uma coisa. Quando a Mercedes fez um carro sem os sidepods, os próprios e outras pessoas da Fórmula 1 disseram que se houvesse tempo suficiente, se calhar aquilo poderia resultar. A única coisa que eu gostava de dizer sobre o Aston Martin é: tu, quando fazes uma solução diferente, e lembrem-se da BAR, quando fazem uma solução diferente de todos os outros, das duas, uma, ou vais ser muito melhor. É como aquela história do todos têm a mania que são visionários, mas muito poucos são, não é? O Adrian Newey tem um currículo que fala por ele. Se ele acha que fazer diferente vai ser melhor, obviamente nós falamos sempre do Adrian Newey e há toda uma equipa por trás daquilo, de certeza também tem tanto mérito como o Adrian Newey a fazer. Portanto, se ele descobriu, ou se a Aston Martin tem algo um pouco diferente, isso vai lhes dar uma vantagem espetacular, fenomenal, e os outros vão ter que ir atrás. Se falhar também, os mesmos mídia que agora estão a falar como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo quando fez 60 voltas, vão ser os primeiros a cascar, mas isto são efeitos da silly season, não há nada para dizer. Portanto, inventa-se sobre o que há para dizer. O resto, o David já disse sobre a importância das 60 voltas, que acho que é importante para muita coisa, para tirar dados, para ser coerente e manter uma certa imagem de que estão a fazer o caminho certo. Acho que há muitas coisas a ganhar, porque se não houvesse, não iam gastar aquele dinheiro para lá ir. Claro. E como não há nada para dizer, nós conseguimos gastar 56 minutos a falar sobre uma coisa que quase não tinha praticamente nada para dizer, e algumas coisas ficaram por dizer, sobretudo em relação ao Williams e à sua não comparência neste shakedown ou teste, ou seja lá o que for, que aconteceu em Barcelona, mas que eu creio que estará presente nos próximos testes do Bahrein. Nós vamos ficar por aqui. Eu, antes de encerrar a emissão, que faltam ainda 2 ou 3 minutos, queria só enfatizar novamente o pedido que fiz no início. A quem puder colaborar e ajudar as famílias que foram afetadas pela depressão Kirsten na semana passada, sobretudo na zona centro de Portugal, mas não só, noutros pontos do país. Quem puder ajudar, que o faça de forma consequente, ou seja, não se deixem embalar em grandes cantigas, colaborem com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com a Força Aérea, que na base de Monte Real também já tem alguns serviços disponíveis. Informem-se bem, toda ajuda é pouca. Há pessoas que vão agradecer com certeza todo o apoio que receberem. Às vezes um abraço é o suficiente, umas telhas, uns tijolos, umas chapas de metal, umas lonas, água, alimentação, geradores, por exemplo, que é uma coisa que tem faltado bastante, mas pronto, não nos cabe a nós agora estar a dizer o que é preciso ou o que não é preciso, mas o que nós sabemos é que há pessoas que precisam de ajuda e temos que nos unir nestas alturas. Portanto, a todos eu mais uma vez desejo que tudo passe rapidamente, que se recomponham as fábricas e as casas. As vidas humanas infelizmente não são recuperáveis, mas que isto sirva também de exemplo para o futuro e que nos preparemos um pouco melhor nos anos vindouros. Vamos encerrar aqui, vamos falar de fundo debrief desta segunda-feira. Vamos voltar para a semana, com certeza vamos falar mais um bocadinho sobre estes testes que aconteceram em Barcelona. Haverá com certeza mais momentos da silly season durante esta semana que aqui vem para abordar. Vamos ver quem é que vai cá estar presente. Quero agradecer ao Alexandre mais uma vez, ao David e ao nosso estagiário que nos está a ajudar. Mandar um abraço também ao João Salviano, que já não aqui está há algum tempo. E tudo bom, haja saúde e até à próxima. Obrigado a todos.